Em busca da liberdade, no passado e no presente. Prometeram para Esperanza um trabalho na Europa como cabeleireira. Mas quando chegou lá, ela foi espancada por 10 dias e recebeu ameaças contra sua família, que tinha ficado no seu país de origem. Por fim, ela foi obrigada a se prostituir. A dona da casa de prostituição exigiu que Esperanza pagasse uma dívida de mais de 40 mil euros. Para isso, Esperanza tinha que ganhar de 200 a 300 euros por noite. A nota diz: na época, a dívida era equivalente a mais de 100 mil reais. Esperanza teria que ganhar cerca de 500 a 750 reais por noite para pagar a dívida. Fim da nota. Ela diz: muitas vezes pensei em fugir, mas eu tinha medo do que poderiam fazer com minha família. Eu estava num beco sem saída. Assim como Esperanza, cerca de 4 milhões de pessoas são escravas do comércio internacional do sexo. Quase 4.000 anos atrás, José, um jovem de 17 anos, foi vendido por seus irmãos. Ele acabou se tornando servo na casa de um homem importante no Egito. No começo, José não foi maltratado como Esperanza foi. Mas, depois de um tempo, a esposa do seu senhor tentou fazer sexo com ele e ele se recusou. Ele foi acusado injustamente de tentar estuprá-la e foi mandado para a prisão, onde ficou acorrentado. Tanto José como Esperanza foram escravos e vítimas do tráfico de pessoas. José, uns 4.000 anos atrás, Esperanza, no século XXI. Essa é uma prática antiga que só visa o lucro e trata as pessoas como objetos. A guerra e o comércio de escravos. A história mostra que as guerras eram a maneira mais fácil de conseguir escravos. Por exemplo, existem relatos de que, depois de uma guerra contra Canaã, o faraó Tutmés III levou 90 mil prisioneiros. Os egípcios escravizaram esses prisioneiros e os colocaram para trabalhar em minas, construir templos e abrir canais. O Império Romano também conquistou muitos escravos por meio de guerras. Às vezes, esse era o único objetivo das guerras. Acredita-se que no primeiro século, metade dos habitantes de Roma eram escravos. Em geral, os escravos do Egito e do Império Romano eram muito maltratados. Um escravo que trabalhava nas minas romanas não costumava viver mais que 30 anos. Nos séculos à frente, a situação não ficou melhor. Entre os anos 1500 e 1800, o comércio de escravos da África para as Américas foi um dos negócios mais lucrativos da época. A Unesco calcula que entre 25 milhões e 30 milhões de homens, mulheres e crianças foram tirados de sua terra e vendidos como escravos. Milhões morreram na viagem pelo Atlântico. Olaudah Equiano, um escravo que sobreviveu à travessia, disse na época: os gritos das mulheres e os gemidos dos que estavam morrendo criavam uma cena de horror quase inacreditável. Infelizmente, os horrores da escravidão não ficaram no passado. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 21 milhões de homens, mulheres e crianças ainda trabalham como escravos, recebendo pouco ou nenhum pagamento. Eles trabalham na indústria têxtil, em minas, em fábricas de tijolos, em casas de prostituição e em propriedades particulares. O trabalho escravo é ilegal. Mesmo assim, parece que essa prática só está aumentando. A busca pela liberdade. Por causa do tratamento cruel, muitos escravos lutaram para conseguir liberdade. No ano 73 a.C., o gladiador Espartaco e outros 100 mil escravos se rebelaram contra Roma, mas a rebelião não deu certo. Pouco antes de 1800, escravos na ilha caribenha de Hispaniola se rebelaram contra seus senhores. Os terríveis maus-tratos que esses escravos sofriam nas plantações de cana-de-açúcar provocaram uma guerra civil que durou 13 anos. Essa guerra levou à formação da nação do Haiti, em 1804. Mas, sem dúvida, a libertação de escravos mais impressionante da história ocorreu quando os israelitas saíram do Egito. Uma nação inteira foi libertada, talvez 3 milhões de pessoas. E os israelitas mereciam essa liberdade. A Bíblia diz que no Egito eles viviam em condições difíceis, com todas as formas de escravidão. Êxodo 1, 11 a 14. Certa vez,
Um faraó até mandou matar bebês israelitas para que a população parasse de crescer. A libertação dos israelitas foi diferente porque o próprio Deus agiu a favor deles. Ele disse a Moisés: "Sei muito bem quanto estão sofrendo. Vou descer a fim de livrá-los." Êxodo 3, 7 e 8. Até hoje, os judeus comemoram a Páscoa todo ano, lembrando a data em que saíram do Egito. O fim de toda a escravidão. A Bíblia diz que com Jeová, nosso Deus, não há injustiça, e que ele não muda. Segundo Crônicas 19, 7 e Malaquias 3, 6. Jeová mandou Jesus à terra para proclamar liberdade aos cativos, para dar livramento aos esmagados. Lucas 4, 18. Em que sentido Jesus libertaria os escravos? Ele foi enviado para libertar as pessoas da escravidão ao pecado e à morte. Jesus disse: "A verdade os libertará." João 8,32. De muitas maneiras, a verdade que ele ensinou continua libertando as pessoas. O que aconteceu com José e Esperança? Será que Deus os ajudou a se libertar da escravidão? Sim, mas de maneiras diferentes. Você pode ler a história de José na Bíblia. O relato em Gênesis capítulos 39 a 41 é emocionante. E a luta de Esperança pela liberdade também nos deixa impressionados. Esperança foi expulsa do país onde estava e foi para a Espanha. Lá, ela conheceu as testemunhas de Jeová e começou a estudar a Bíblia. Ela estava decidida a endireitar a vida e, para isso, arrumou um emprego. Também convenceu sua ex-patroa a baixar o valor das parcelas que tinha que pagar para quitar sua dívida. Um dia, Esperança recebeu uma ligação da sua ex-patroa que queria cancelar a dívida e pedir perdão por tudo o que tinha feito. Por quê? Ela também tinha começado a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Esperança disse: "A verdade nos liberta de maneiras incríveis." Jeová ficou triste ao ver o sofrimento dos escravos israelitas. Ele também fica triste com as injustiças que muitas pessoas sofrem hoje. Para acabar com todas as formas de escravidão, a sociedade humana vai precisar passar por uma grande mudança. Deus promete que essa mudança está bem próxima. Há novos céus e uma nova terra que aguardamos segundo a promessa dele, e nesses morará a justiça. 2 Pedro 3,13. O que se segue é informação adicional. Libertado de uma escravidão diferente. Alonso foi vítima de outro tipo de escravidão. Quando ainda era adolescente, ele se tornou escravo das drogas. Alonso era viciado em cocaína e heroína. Ele diz: "Para comprar drogas, eu comecei a cometer crimes e virei traficante. Cheguei a ficar internado em 4 clínicas de reabilitação, mas não conseguia me libertar. Por fim, fui preso e fiquei 4 anos na cadeia." Alonso foi escravo das drogas por 30 anos. Então ele começou a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. O que ele aprendeu da Bíblia tocou seu coração e lhe deu forças para vencer o vício. Ele diz: "Foi muito difícil vencer a guerra contra as drogas depois de tantos anos, mas Jeová Deus me ajudou." Ele também diz: "Minha esposa ficou muito feliz de ver como eu mudei. As drogas estavam acabando com a minha vida. Não tenho palavras para agradecer a Jeová por me ajudar a me libertar do vício. Sem a ajuda dele, eu ainda seria escravo das drogas. Ou pior, talvez eu já estivesse morto." Fim do